Meus irmãos, meus amigos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo. Amém. Boa noite a todos. Pela segunda vez estamos aqui nesta igreja neste dia, a primeira em um ato fúnebre e agora em um culto público ao nosso Deus. Nos dois, a palavra é o centro, como é agora. Eu quero convidar os irmãos, então, a abrirmos em Filipenses capítulo 2, versos 27 a 30. Vamos, nesta noite, falar neste texto, nos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. É Filipenses 1, perdão, tá, irmãos? 27 a 30. Eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem, os amigos assim também. Assim diz o Santo Deus em sua santa palavra. Vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Vamos mais uma vez, vamos ao Senhor em oração. Senhor, é muito bom nós estarmos mais uma vez reunidos em Tua santa presença em um dia do Senhor. É algo, ó Deus, pelo qual o nosso coração deve ser extremamente grato. É um privilégio para nós, ó Deus, respondermos à santa convocação do Senhor. É um privilégio maior ainda também, ó Deus, naquilo que diz respeito ao culto. Abrirmos a Escritura, ó Deus, para ouvirmos a santa palavra do Senhor. E que, ó Deus, neste momento singular que temos em todos os cultos, e este especificamente agora, o Senhor possa ministrar aos nossos corações a Tua santa palavra. O Senhor possa, ó Deus, por meio da palavra e por meio da ação do Espírito Santo do Senhor, trazer mudança, nos guiar, ó Deus, por uma ética bíblica, tratar com os nossos pecados, falar ao nosso coração, nos incentivando a vida cristã, lembrando-nos, ó Deus, de verdades que talvez já tenhamos ouvido de longa data, mas que às vezes, ó Deus, jazem esquecidas dentro de cada um de nós. Então nos lembre, ó Deus, aquilo que jamais deveríamos esquecer. Confronta-nos, edifica-nos, santifica-nos, conforma-nos a Cristo Jesus, ó Deus bendito. Console e conforte também o nosso coração. Essa é a súplica, ó Deus, que nós levantamos diante do Senhor nesse instante, na certeza de que assim o farás para a glória do Teu santo nome. É em Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Filipenses, eu não vou aqui trabalhar questões técnicas, evidentemente, dessa epístola, mas eu queria me ater a questões de ordem mais prática. E falando sobre ordem mais prática, essa epístola de Paulo aos Filipenses, ela atesta algo muito importante na relação que Paulo mantinha com aqueles irmãos. Há um laço muito especial de amor que havia entre Paulo e os filipenses. Vejam, a igreja de Filipos era uma igreja que havia apoiado o ministério de Paulo fielmente e havia visto, de fato, em Paulo a sua disposição em sofrer, não é? Pela obra de Cristo, pelo Evangelho, né? Em defesa da fé. E isso também estimulou, evidentemente, aquela igreja a sofrer com ele por Cristo, não é? Porque Paulo era uma fonte de encorajamento para a igreja, mas a igreja também era uma fonte de encorajamento para o apóstolo Paulo. Era uma via de duas mãos. Paulo encorajava a igreja por sua firmeza, não é? Por sua coragem, pelo amor que ele nutria pelo Senhor Jesus Cristo.
que certamente era o Senhor da sua vida, e a igreja da mesma maneira, não é? Aquilo que ela aprende do Evangelho, aquilo que ela aprende por meio do apóstolo Paulo, aquilo que ela olha como testemunho do apóstolo Paulo, contagia aquela igreja. E aquela igreja então se transforma em uma igreja que sofre por Jesus. Então isso estimulava Paulo por um lado e estimulava a igreja então quando olhava a postura do apóstolo Paulo acerca daquilo que ele havia recebido da parte de Cristo. Vejam que, embora o local do aprisionamento também de Paulo seja ainda uma questão de debate, o fato então é que aquela igreja, ela era uma igreja cheia de alegria. Ela era uma igreja cheia de gratidão pela maneira como Deus estava levando à frente a sua obra missionária de salvação, não apenas entre eles mesmos, ali em Filipos, não é? Mas também por esse laço especial com o apóstolo Paulo, e pelo trabalho que Paulo, então, desenvolvia, não é? Nos vários campos, e mesmo agora aprisionado, né? A gente sabe que o evangelho não estava aprisionado. Paulo continuava defendendo, Paulo continuava pregando, e o evangelho continuava fazendo o quê? Se espalhando. Agora, nessa mesma carta, você não vai perceber apenas esse laço de amor, não é? De respeito, de encorajamento, não é? De Paulo para com a igreja e da igreja para com Paulo. Você vai perceber também que quando Paulo escreve, há um tom de gravidade naquilo que Paulo escreve para aqueles irmãos. Paulo vê coisas graves acontecendo. Por quê? Porque aquela igreja, irmãos, ela era uma igreja que estava enfrentando muitas perseguições. Era uma igreja que estava sentindo muitas pressões. Nós tínhamos inimigos dentro da igreja, tinham pessoas que tinham supostamente se convertido ao evangelho, que estavam utilizando daquela chamada liberdade cristã em Cristo agora, para fazer uso para a licenciosidade. Então, aquelas pessoas estavam retornando àquela perspectiva, ou praticando aquela perspectiva da imoralidade sexual, que era algo que caracterizava aquela cidade e aquela região. Mas também havia as pressões exercidas pelos falsos ensinamentos, os falsos mestres, não é? Ele vai falar sobre isso um pouco mais adiante. E perceba que, então, essas coisas que assolavam a igreja, os judaizantes, não é? Essas coisas que assolavam a igreja, elas faziam também e colocavam em risco o testemunho dos crentes ao mundo e a capacidade, inclusive, da própria igreja de suportar esses ataques. Ou seja, a igreja sofria, não é? Mas ela precisava ser estimulada a continuar sofrendo, porque, na verdade, ela se suportava, era em Cristo Jesus, não é? A quem ela defendia, o evangelho de Cristo, a quem certamente ela defendia, a sua fé a quem ela defendia. Então, quando Paulo trabalha esses versículos de 27 a 30, não é até um tema aqui, que é um tema bem singular, um tema apropriado dado pela sociedade bíblica, a unidade cristã na luta. Paulo, o que Paulo olha? O que ele vê dentro daquele contexto? Uma necessidade, então, ou ele quer estimular, porventura, aquela igreja a buscar unidade e coragem para continuar enfrentando as perseguições que ela está sofrendo. É isso que Paulo deseja, ou seja, esse é o foco de Paulo quando escreve esses versículos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos trabalhar essa exposição desses versículos 27, 28, 29 e 30, falando exatamente isso, o estímulo, não é? Que a igreja deve ter, a igreja deve ser estimulada sempre, veja, não apenas naquele contexto do apóstolo Paulo, porque percebam, irmãos, que o nosso contexto ele é visto exatamente assim. A igreja de Cristo nos nossos tempos, ela também sofre o quê? Perseguições. Nós temos perseguições de falsos cristãos que assolam a igreja, nós temos a perseguição de falsos mestres que se proliferam ensinando coisas erradas, não é? E aí eles acabam simplesmente fazendo com que o nome de Jesus seja ultrajado, blasfemado, ridicularizado por causa desses falsos ensinos. A fé evangélica tem sido atacada. Então, esse texto, aquilo que nós vamos ver nessa noite, também serve para o nosso estímulo mediante as perseguições que a igreja sofre nos dias de hoje. E que você vai ver que não são tão diferentes daquela época. Então, o que o apóstolo Paulo deseja, já olhando para o nosso texto, para aquela igreja de Filipos? Ele deseja para ela a mais alta qualidade de vida comunitária estabelecida. E pelo padrão de quê? Pelo padrão de sua fidelidade ao evangelho de Cristo. É exatamente isso que ele deseja. Paulo deseja para a igreja de Filipos a mais alta qualidade de vida comunitária estabelecida pelo padrão de sua fidelidade ao evangelho de Cristo, ou seja, aquilo que lhes foi outorgado. Então, o que Paulo deseja é que chamar os filipenses a uma dupla responsabilidade que eles têm. Vejam, eles se orgulhavam de serem tratados como os ius Italicum, ou seja, cidadãos do império. Essa era a condição deles. Mesmo não estando em Roma,
Mas debaixo do governo romano, eles eram tratados como cidadãos romanos. Eles tinham os seus direitos, mas eles também tinham o quê? Os seus deveres. Eles eram cidadãos também dentro dessa perspectiva de responsabilidades a cumprir. Mas eles também deveriam se lembrar que eles tinham uma outra cidadania, e essa muito mais importante. Eles eram cidadãos de um reino celestial, e que a conduta deles na igreja, no mundo, deve ser determinada pelo fato de serem membros e cidadãos do reino de Cristo Jesus sobre a face da terra. Então Paulo vai lembrá-los exatamente disso. E vejam que em noção de um padrão digno de conduta, vai aparecer com frequência nas correspondências do apóstolo Paulo. Ele vai falar sobre esse padrão de dignidade, de conduta, em todas as suas cartas, como parte de uma determinação ética dirigida às igrejas. Paulo sempre vai fazer isso. Veja, o evangelho ele é promulgado, mas com o evangelho também é uma cobrança que se viva por meio desse evangelho. Isso é ética cristã, que inclusive nós temos trabalhado aqui na igreja. E aí você vai perceber que quando Paulo fala sobre o evangelho, ele nos mostra exatamente que o evangelho que é estabelecido ali é a norma ética. É isso que vai regular agora a vida do cristão. A palavra evangelho, você vai ver interessante isso, a gente chamar a atenção, ela vai aparecer pelo menos 2 vezes nesse versículo, e não menos 6 vezes ao longo desse capítulo, trabalhado pelo apóstolo Paulo. Veja, se ela aparece 2 vezes em apenas um versículo, e 6 vezes quando Paulo vai fazer essas abordagens nesse capítulo, no mínimo nós devíamos nos fazer uma pergunta. E às vezes nós não sabemos responder essa pergunta. E a pergunta é, o que é o evangelho, irmãos? O que é o evangelho? Irmãos, o evangelho é o relato, a história que nos diz o que Deus fez para salvar os pecadores. Portanto, o evangelho é a mensagem de boas novas, de alegres novas de salvação, que Deus proclama a um mundo perdido no pecado. Veja, não o que nós devemos fazer, mas o que Deus em Cristo fez por nós é o mais relevante das boas novas. E vejam que isso fica claro pela forma que o Antigo Testamento usava esse substantivo evangelho, o verbo proclamar um evangelho, ou seja, trazer boas novas. Meus irmãos, o evangelho da nova dispensação é o mesmo evangelho lá da velha dispensação, da antiga, mas ele é gloriosamente ampliado. O evangelho agora é o evangelho do Redentor, aquele evangelho no Velho Testamento, que era um evangelho de sombras, um evangelho que esperava pela manifestação do Redentor, ou seja, esse Redentor esperado, agora na nova dispensação se transforma no evangelho do poder do Senhor que já veio e que é anunciado agora que ele virá uma outra vez e que concede salvação plena e gratuita a todos os crentes sob uma base de perfeita igualdade. Isso é o evangelho. E aí isso nos mostra a essência do apelo do apóstolo Paulo. E qual é? Olha o que ele diz no verso 27, irmãos. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Ou parafraseando, vivam como convertidos. Simplesmente é isso que Paulo está dizendo. Vocês são crentes? Vivam exatamente assim. Se vocês foram convertidos pela obra do Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, vivam então como convertidos. E aí a ideia de Paulo é tanto dentro da igreja como fora no mundo. Tanto aqui, quanto o que vocês vão vivenciar durante toda a semana, quando vocês não estarão reunidos como igreja, mas individualmente enviados depois do culto público, todo domingo, ao mundo para serem o quê? Testemunhas das boas novas de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, vivam como convertidos, seja dentro da igreja, seja lá fora no mundo. Esse, irmãos, é o desejo do apóstolo Paulo para eles, mesmo Paulo não podendo estar presente com eles. Ele está longe, mas o desejo de Paulo, se ele também estivesse com eles, presente ali, seria exatamente a mesma coisa. Vivam com dignidade, por causa daquilo que vocês receberam. Vivam nesse padrão, vivam como convertidos em todo e qualquer lugar que vocês andarem, na igreja e no mundo. E vejam que quando Paulo ele mostra essa essência do seu apelo, quando ele faz esse apelo,
Logicamente, irmãos, que Paulo ele não descaracteriza, ou seja, Paulo tem uma compreensão da luta da igreja contra os poderes hostis que ela está enfrentando. Percebam que essa seção, ela compreende os versos 27 a 30, é rica, por exemplo, em termos militares. Prestem atenção. Ele diz assim, estáis firmes no verso 27. Isso significa resolutos como soldados plantados em seus postos. Por exemplo, eu quando vou deixar a minha filha na escola, eu arrodeio lá o meu prédio, eu vou ali, não é? Por trás, no CPI, e aí eu passo sempre na frente ali daquelas casas do exército. Então sempre tem dois rapazes ali, dois soldados fazendo o quê? Plantados, firmes em sua ocupação, ou seja, resolutos como soldados plantados em seus postos. Essa é a ideia. Ainda no verso 27 ele diz lutando. O que isso significa? Isso se associa com uma campanha militar em batalha ou com uma arena, ou seja, a imagem aqui também é uma imagem de gladiadores lutando num combate de vida ou de morte. Mas Paulo vai além, ele usa um outro termo no verso 28, pelos adversários, ou seja, Paulo entende que os adversários não são apenas carne e sangue, terrenos, homens que estão assolando e perseguindo a igreja. Ele entende que o próprio diabo, poderes demoníacos estão fazendo o quê? Controlando certas coisas para assolarem os irmãos. E aí Paulo diz o mesmo combate no verso 30, como que Paulo havia conhecido a época da sua primeira visita à cidade deles, relatado lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2:2, onde Paulo usa o mesmo substantivo e talvez ali ele mostre eu tenha sofrido há pouco, quando ele inclusive está redigindo a carta. Quando Paulo vai dizer no verso 30, ainda agora ouvis o que é meu, ou seja, Paulo continua sofrendo, ele continua em combate, ele continua batalhando. E veja então que o desafio para os irmãos é para ficarem o quê? Firmes. Ele diz em um só espírito, em uma só alma, e ele diz lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, há algo muito pontual aqui. Vocês vão perceber, se vocês olharem com muito cuidado, um olhar muito acurado, você vai perceber o intercâmbio do elemento humano com o elemento divino. Ele diz, olhem lá o que ele diz. Estais firmes em um só espírito, firmeza, coisa de homem, espírito, com uma só alma, luta, e ao mesmo tempo ele fala de fé evangélica. Você tem então um intercâmbio de elementos humanos, de posturas humanas, com coisas que são o quê? Divinas. Fica aqui, claro então, irmãos, um chamado à ação através de uma frente unificada contra a maldade. Ou seja, nós vamos lutar, nós estaremos com quem? Nós estaremos lutando por coisas celestiais, por coisas de valor eterno, por coisas que nos foram concedidas, até dentro do princípio criativo do homem, porque o homem é constituído de corpo e de alma, ou seja, o homem em sua completude, mas com elementos certamente divinos e numa frente unificada contra a maldade, contra a inimizade, contra a agressividade do mundo. Mas perceba, contudo, Paulo sabe que essa tarefa, irmãos, quando ele pede isso, quando ele estimula os irmãos a isso, logicamente, como eu falei, Paulo sabe que isso é tremendamente difícil, cansativo e fatigante. Irmãos, ninguém jamais disse, nem o próprio Jesus, que ser cristão é coisa fácil. Pastor, pois para mim é. Pois então tem algum problema aí. Porque, irmãos, se você contar só as batalhas que você tem contra o seu interior, contra o seu velho homem, contra o seu pecado, só nisso você já vai dizer, rapaz, ser cristão não é fácil. Você ter que todos os dias galgar um degrau a mais em santificação e em piedade, isso é extremamente o quê? Cansativo, fatigante, estressante, tremendamente difícil, irmãos, naquilo que tange o nosso ser interior, quanto mais em relação às perseguições, à nossa postura como cristãos no mundo. Então não é fácil, é por isso que ele vai dizer então o quê? Lá no verso 28, em nada, irmãos, em nada estáis intimidados pelos adversários. Veja, Paulo não diz quem eram os adversários. É óbvio que não eram cristãos, uma vez que estão a caminho da destruição. Então eles podem até ter dito assim, nós somos cristãos, nós nos convertemos, mas
pelo seu andar, eles não são cristãos, então ele está dizendo, eles estão caminhando, ele expôs o que é para estes prova de evidente destruição. Então nós não estamos falando de crentes convertidos que estão perseguindo a igreja. Veja, é até uma visão inadequada a gente admitir, um crente convertido está perseguindo a igreja. Não, aqui ele está falando de fato de pessoas que podem até ter vivido dentro da igreja, passado pela igreja, mas são de fato não são de fato o quê? Cristãos. E vejam que aqui é uma verdade escatológica do julgamento reservado para os inimigos da igreja no mundo. O que nesse contexto específico do texto quando o apóstolo Paulo escreve, refere-se ao quê? A um mundo pagão, ele está falando de pagãos, está falando de homens ímpios. E aí você vai precisar lembrar comigo que entre os gentios, não somente em Roma, mas em suas colônias, os cristãos primitivos eles eram considerados o quê? Ateus. Lá no início da igreja, os cristãos primitivos eles eram considerados ateus porque eles não adoravam deuses visíveis. Eles se recusavam a adorar quem? O imperador. Vocês vão se lembrar que muito tempo antes do cristianismo fosse declarada uma religião ilegal, os seguidores de Jesus eles condenavam o culto aos ídolos, eles condenavam o culto ao imperador romano, eles estavam expostos a todo tipo de vexame no cumprimento das suas obrigações cotidianas, nas suas relações sociais, e somando-se a isso, irmãos, o mundo pagão estava mergulhado em imoralidade. Esse era o contexto da igreja. Para onde eles se viravam, havia o quê? Perseguição. E vejam que nós estamos falando de uma igreja extremamente jovem. Veja que nós estamos falando de membros, irmãos, que haviam saído desses círculos gentílicos. E aí nós vamos perceber que havia então joio no meio do trigo. E aí nós vamos também olhar que é bem provável então que alguns simpatizantes procedentes desse ambiente moral perverteram a sua nova fé utilizando da liberdade cristã, não é? Para a prática libertina. Alguns destes, provavelmente, como eu disse, eles até puderam passar ali por dentro da igreja, serem membros da igreja de Filipos, mas eles constituíram, de fato, uma grande ameaça pagã para a igreja. E vejam que com isso agora em vista, Paulo chama os filipenses à firmeza, tendo em vista um conflito com o qual os filipenses se associavam. A sorte de Paulo quando ele esteve em Filipos. Com Paulo também não foi assim? Por isso que ele vai dizer, o mesmo combate vistes em mim. O que ocorreu comigo é exatamente aquilo que está acontecendo com quem? Com vocês. Irmãos, e Paulo diz, e eu continuo sofrendo agora, e ainda ouvis que é o meu. Mas vejam, alguém poderia dizer assim, pastor, mas aí a perspectiva é tremendamente pessimista. A perspectiva é tremendamente pessimista. Mas Paulo não é uma visão pessimista em si. Paulo é otimista, irmãos. Paulo é otimista. Veja, para Paulo, embora a igreja estivesse sentindo a pressão da perseguição, ele confia em que a sua salvação final está garantida pela graça de Deus mediante a fé. E aí como é que nós sabemos disso no texto? Mediante o uso de um pronomezinho, que... Na declaração que Paulo faz assim, o que é para eles prova de evidente perseguição, esse quesinho é extremamente importante, irmãos. O que Paulo está dizendo, ou seja, a ausência de fé, que faz com que esses homens sejam inimigos de Cristo e persigam a igreja, é para vocês de salvação, ou seja, a fé que provém de Deus e que faz com que vocês padeçam em nome de Cristo Jesus. O que falta em a fé, e consequentemente essa fé que falta, faz com que esses homens continuem quê? Pagãos, ímpios, inimigos da cruz de Cristo, perseguindo a igreja de Cristo, é o elemento que está presente em quem? Naqueles que foram alcançados por esse evangelho, e que agora têm prazer em padecer por Cristo, em serem perseguidos por Cristo, em defenderem a fé evangélica. Para uns é prova de quê? De perdição. Mas para eles, para os crentes em Filipos, é de salvação, diz o apóstolo Paulo. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas importantes, especificamente aqui.
A primeira delas que eu quero que você considere, meu irmão, é que o fracasso dos adversários em seu intento de intimidar os crentes e a valentia e intrepidez dos crentes só mostra uma coisa para nós, que Deus continuava levando adiante o seu plano de salvação. Ou seja, o plano que Deus tem de eleger pessoas lá, não é, na eternidade, conforme o conselho da sua vontade, ele só terá fim quando Cristo voltar. E até lá, meus irmãos, a igreja vai passar por perseguição, ela vai enfrentar as suas mazelas, as suas dificuldades, e na evidência dessas coisas, algo muito claro vai se mostrar. O que é? O Senhor continua salvando pessoas. Em meio a tudo isso, o Senhor continua levando adiante o seu plano de salvação, que vai culminar com quem? Com a volta de Cristo Jesus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, perceba, não é que os inimigos eles se deem conta disto. Ainda que possam ter uma vaga ideia disso em suas consciências, mas que para os filhos de Deus, essa sua firmeza e coragem, ela é o quê? Ela é uma sólida evidência da condenação que pesa sobre os seus adversários, porque estes não se arrependem. Então, qual é a ideia? A ideia é que se a igreja de Cristo, a igreja que foi galgada e conquistada pela pregação do Evangelho, na qual foi gerada a fé, tem sido perseguida, seja pelo inimigo que for, isto é uma prova de quê? De que aqueles inimigos que têm perseguido a igreja estão num estado de quê? De condenação. E se não se arrependerem, serão exatamente assim condenados. Um outro fato importante estabelecido por Paulo, que a perdição é o conceito totalmente oposto ao conceito de salvação, irmãos. E vejam, e a razão pela qual esta prova evidente é para eles prova de salvação, não é por obra do homem, como diz o apóstolo Paulo, mas é da parte de Deus. Deus é soberano sobre isso. Há uma outra coisa que nós ainda percebemos. É que se a firmeza, irmãos, e a coragem fosse algo feito em casa, ou um estado da mente em que as pessoas as manifestassem sem a assistência divina, isso não nos serviria em absoluto como prova de salvação. Mas, se pelo contrário, e sem anularmos de modo algum a responsabilidade humana, essa ousadia, essa coragem, ela pode e deve ser considerada, sabe o que para a igreja? Um dom de Deus. O fato da igreja permanecer firme, o fato da igreja suportar as suas aflições com coragem, com firmeza, o fato dela defender a fé evangélica é uma prova de que Deus está operando dons no meio da igreja. Isso é efeito da obra do Espírito Santo de Deus trabalhando no coração dos crentes. E é algo obrigatório. E sabe a que conclusão chegamos? Que aquele que começou a boa obra na igreja, ele há de fazer o quê? Ele há de completá-la, ele vai aperfeiçoar a igreja. Mas olhe comigo ainda os versos 29 e 30. Nos versos 29 e 30 nós temos uma declaração sublime, irmãos, belíssima, que representa nada mais, nada menos do que uma ampliação daquilo que Paulo já afirmou. E qual é a proposição aqui, irmãos? A firmeza é um dom de Deus, portanto, prova de salvação. Porque Paulo afirma, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não de apenas credes nele. Então nós não temos a bênção de Deus apenas de crer em Jesus, ou seja, ele nos deu o dom da fé para crermos. Mas ele também nos deu a graça de fazermos o quê? Sofrermos. É um ato gracioso da parte de Deus, é um dom. Sofrer por Deus, pelas coisas do Senhor, pelo seu reino, pela fé, por Cristo. Irmãos, é um dom. É um dom. Então considere comigo. Crer em Jesus. O que é crer em Jesus, irmãos? Crer em Cristo, irmãos, é dizer, é repousar nele,
é submeter o coração terno a Ele, é depender de sua obra mediadora. Quando Paulo fala em crer, a ideia é de uma confiança autêntica, de uma confiança pessoal naquele que é o próprio ungido de Deus. Perceba que, considerando-se ou não a proposição de Efésios 2,18, de que a fé é um dom de Deus, é inegável a conclusão de que aqui em Filipenses capítulo 2,19, a fé não somente é mostrada em seu princípio, mas também em sua atividade. É assim que ela é considerada. Ela não é ao mesmo tempo um dom de Deus, como também ela o é algo de responsabilidade humana. Há uma consonância entre as duas coisas. É um dom de Deus, mas que não isenta a responsabilidade de quem? Do homem. Um segundo aspecto, quando Paulo faz essa afirmação, irmãos, é que o de padecer, sofrer por Cristo, veja, é exatamente aqui onde recai toda a ênfase do versículo. Porque os adversários, eles causam o sofrimento dos crentes, e o sofrer em si mesmo não é um privilégio, vou já explicar, ou seja, nós não devemos buscar o sofrimento, mas o fazê-lo por Cristo, por sua causa, por causa do Evangelho, é algo completamente diferente. Irmãos, sofrer por enfermidade não é sofrer por causa do Evangelho. Sofrer por uma enfermidade, irmãos, é sofrer simplesmente porque um dia o pecado entrou no mundo. E com o pecado entraram as suas mazelas. Então nós sofremos por quê? Porque por causa do pecado agora o homem já não é mais perfeito. Tudo nele o que foi modificado por causa do pecado. O pecado enraizou-se no homem. Ele muda a sua própria concepção física. E aí nós vamos passar a ter o quê? Enfermidades, nós vamos morrer, porque por causa do pecado no mundo entrou também a morte. O sofrimento por causa do Evangelho, por causa de Cristo, irmãos, é outro, é diferente. Esse sofrimento, irmãos, é uma bênção. Esse sofrimento é um privilégio, como relata Lucas acerca dos apóstolos lá em Atos capítulo 5, verso 41. Agora perceba, por que esse sofrimento então é uma bênção e um privilégio? Porque ele aproxima a alma do crente a Cristo, irmãos. O crente em seu sofrimento por causa de Cristo, além de começar a compreender aquele que sofreu para redimi-lo, ele goza da sua mais profunda comunhão. É isso que o sofrimento por causa das coisas de Cristo faz conosco. Sofrer por causa de Cristo é uma bênção e um privilégio, porque produz a segurança da salvação, a convicção de que o Espírito de Deus repousa sobre aquele que sofre. Sofrer por causa de Cristo, irmãos, é uma bênção e privilégio, porque o sofrimento, diz a Escritura, por essa causa, ele será recompensado. Sofrer por causa de Cristo é uma bênção e privilégio, porque é frequentemente um meio para se levar pessoas a Cristo e fortalecer os irmãos crentes na fé. Irmãos, sofrer por causa de Cristo é uma bênção e um privilégio, porque frustra as obras do diabo e glorifica a Deus. Amém? Mas finalmente no verso 30, Paulo consola então aqueles irmãos, como faz conosco nessa noite. E ele dizendo que tanto eles como ele estão empenhados na mesma causa. Ele diz, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo traz consolo àqueles irmãos. Meus irmãos, a história de Paulo lá em Filipos foi uma história em que Paulo foi difamado, caluniado, atacado, flagelado, jogado em um calabouço. E acima de tudo, quem estava por trás disso, irmãos, era o diabo. Era Satanás. E aí agora, Paulo simplesmente mostra, não é? Os irmãos que eles foram testemunhas disso, ou seja, eles foram testemunhas desse conflito entre o reino das trevas e o reino da luz. E agora, por meio desta carta e por meio de Epafrodito, eles são informados sobre as cadeias do apóstolo Paulo e sobre aqueles que, movidos por Satanás, estão acrescentando aflições à vida do apóstolo Paulo. Porque a situação do apóstolo Paulo, irmãos, é de que como se ele estivesse empenhado
ele mesmo diz, em um combate gladiatório, em uma luta real de vida e de morte. E isso, Paulo diz, significava um grande emprego de energia, de concentração contra inimigos extremamente poderosos. Os filipenses, por sua vez, eram perseguidos de múltiplas maneiras, irmãos, pelos adoradores de ídolos, pelo imperador, pelos judaizantes legalistas, pelos pagãos promíscuos, por membros indispostos da igreja, por todos aqueles que eram produtos da influência do diabo satânica. E aí Paulo está dizendo, olha, vocês e eu estamos vivenciando o mesmo conflito, ou seja, quando ele diz nós estamos no mesmo combate, no mesmo conflito, ele está dizendo, o meu inimigo e o de vocês é o mesmo. É o mesmo. E o conflito é o mesmo. O conflito é por causa de Cristo. O conflito é por causa do seu reino sobre a terra. E Paulo está dizendo que aquilo que esse conflito vai acarretar é um dom gratuito de Deus, é uma bênção para a igreja. Por quê, irmãos? Porque Paulo diz que a vitória da igreja, ela já está assegurada. A igreja de Cristo, irmãos, ela já é uma igreja vitoriosa. O resultado final disso é uma vitória segura, tanto para o apóstolo Paulo, quanto para aqueles irmãos. É dessa maneira que Paulo fala, então, àquela igreja por inspiração divina. E aí, a gente precisa considerar aqui algumas coisas de maneira aplicativa, irmãos. Percebam que essa advertência apostólica, ela confronta uma noção moderna. E qual é? Que devido aos fatores de personalidade, pressupostos culturais, é impossível aos homens alcançar uma unidade religiosa. É o que se tem pregado, irmãos. Eles vão dizer que a fé é a fé da própria escolha, ou seja, ela não é uma opção bíblica. Mas o que é que a Escritura nos diz, irmãos? Ela espera que todo cristão se junte a essa luta. Pelo quê? Ou para o quê? Para a unidade. Meus amados irmãos, a igreja de Cristo é um corpo só. Não interessa onde os cristãos estejam na face da terra, a igreja de Jesus é apenas uma única igreja que precisa estar imbuída e junta em um mesmo combate. E vejam que para tornar-se cristão significa que alguém acabou de se oferecer para defender a fé, na verdade, para defender o ponto de vista de Deus e não seu. Irmãos, e o que é que nós temos visto? Igrejas defendendo o seu ponto de vista. Muitos pregadores nos púlpitos defendendo o seu ponto de vista e não o ponto de vista de Deus, ou seja, a Escritura Sagrada, o Evangelho de Cristo. Nós temos visto comunidades surgindo com evangelhos que, na verdade, nem se pode nomear como evangelhos. É o seu ponto de vista. A ideia moderna, irmãos, de que há espaço suficiente na igreja para uma diversidade de pontos de vista e não se harmoniza com a Bíblia, se desfaz diante desta Escritura nesta noite, irmãos. Todos os cristãos, entendam isso, irmãos, isso é norma da palavra de Deus. Todos os cristãos são chamados a permanecerem unidos por trás da fé. Todos. Todos eles. Mas há ainda duas coisas que eu queria acrescentar, irmãos. Nós falamos nesta noite sobre um caminho de dignidade, caminhar dignamente. E isso significa para nós algumas coisas também. O que é que caminhar com dignidade, quando Paulo vai dizer vivei de modo digno pelo Evangelho? Eu vou acrescentar aqui algumas coisas. É não ter nenhum compromisso com o erro, irmãos. De forma alguma, nenhum compromisso com o erro. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Há situações, eu gosto muito de dizer isso, há situações em que nós nos deparamos com o texto e aí até mesmo dentro da nossa concepção reformada nós temos divergência em alguns pensamentos.
Por exemplo, quando nós trabalhamos ética cristã aqui na escola dominical, nós temos 2 pensamentos reformados, não acerca da base da ética, mas de como se aplicar, por exemplo, a ética. Isso não são divergências salutares que acontecem. Mas, irmãos, a norma sempre é a norma da Escritura. O nosso compromisso não é com o erro. O nosso compromisso é com a verdade. E só com a verdade. Uma outra coisa, quando nós falamos sobre esse caminho de dignidade, irmãos, é um caminho onde deve existir uma falta de vontade de permitir que tentações e provações lhe afastem de Deus. Então você não pode permitir que naquilo que você é tentado, você caia nessas tentações e aí você seja afastado de quem? Da comunhão com Deus. Isso é um caminho digno. Nós somos chamados, irmãos, a lutarmos contra vários inimigos nessa vida e a permanecermos de pé. Embora quando caiamos tenhamos o quê? Seguramente para nós o perdão dos nossos pecados, já conquistados por Cristo naquela cruz. Mas nós temos que ter um compromisso, irmãos, de fugir de tudo aquilo que é o quê? Contrário à própria santidade do nosso Deus. E até mesmo da nossa, porque agora nós participamos da natureza divina. Uma outra coisa, irmãos, não comprometam as suas convicções. E a principal delas, de que de fato Deus é bom. E Ele sempre tem o melhor interesse em mente. Geralmente nós não dizemos isso, mas nós precisamos repetir mais isso, irmãos, e termos isso em firme convicção. Deus é bom. Viver de modo digno é dizer todos os dias, o Deus a quem eu sirvo é um Deus bom. Por último, irmãos, e não menos importante, lembrem que a revelação de Deus é a verdade absoluta. E essa verdade absoluta, irmãos, nos permite assumir uma posição inflexível, de inflexibilidade em meio à oposição. É isso que significa a palavra absoluto. Nós somos inflexíveis contra a homossexualidade. Nós somos inflexíveis contra o aborto. Inflexibilidade, irmãos. Amém? Que o Senhor, nesta noite, irmãos, aplique a sua palavra ao nosso coração. E nos mostre, irmãos, como é bom, como é tão sublime, como é tão maravilhoso, de fato, fazermos aquilo que Paulo nos admoesta nesse texto, a vivermos acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Nosso Pai bendito, nosso Deus maravilhoso, Deus desta palavra, Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que a toma, que a aplica ao coração, que a faz gerar frutos, bendito seja a Ti. Nosso pedido é que essa palavra ela possa florescer em nós. Que o Senhor, ó Deus bendito, assim como várias coisas durante a semana se repetem na nossa vida, o levantar, o tomar a água, o respirar o oxigênio, o caminhar, os pensamentos, vários deles se repetem durante a semana, até mesmo coisas negativas, a preocupação que nós temos, a ansiedade. Pai, da mesma maneira que essas coisas sempre estão em repetitividade durante a semana, galgando o espaço na nossa mente, nos nossos sentimentos, em meio às nossas preocupações em nosso coração, da mesma forma, ó Deus, ou na verdade de uma forma muito mais intensa, que a Tua palavra seja lembrada, que ela seja algo, ó Deus, que recorrente para nós a todo instante. E que essa palavra, nesta noite, viver de modo digno do Evangelho, Pai, ela venha à nossa mente e ao nosso coração constantemente durante esses dias. E aí nos lembre, ó Deus, e nos faça refletir o que é isso. E mediante isso, ó Deus, avaliarmos as situações que se nos serão apresentadas, decisões, comportamentos, palavras, tudo o que diz respeito à nossa ética cristã, Senhor, nossos relacionamentos,
tudo. E que tudo isso, ó Deus, seja confrontado com essa verdade de dignidade diante do Senhor Jesus. O que poderíamos expressar em outras palavras bíblicas, tudo o que vamos fazer para a glória de Deus. Ajuda-nos, Senhor, porque como Paulo nos mostrou nesse texto, entendendo, ó Deus, o contexto da igreja em Filipos, entendendo e olhando até para o nosso próprio contexto, ó Deus, Pai, é tão difícil ser cristão nesse mundo. Logicamente que é algo sublime, algo no qual nós nos deleitamos, aqueles que têm fé se deleitam nisso, amam a Cristo, querem se doar a Cristo. Pai, mas há tantas coisas que nos assolam, há tantas coisas que querem e nos tentam tirar do caminho, ó Deus, tantas coisas que tentam nos ludibriar, Satanás com sua astúcia, com suas artimanhas, a nossa carne diante das multiformes facetas do pecado, diante de tanta facilidade que se tem para pecar hoje, ó Senhor, que a palavra viver, que esta frase, que esta expressão viver por modo digno do Evangelho de Cristo ressoe profundamente em nós, ela grite diante de nós, Senhor, para não sermos cristãos apenas aqui na igreja, ou cristãos nominais, mas principalmente, ó Deus, lá no mundo de trevas, lá no escuro, lá onde uma pequena chama, ó Deus, ela faz com que a luz se espalhe e dissolva as trevas, é ali. Abençoa-nos, ó Senhor, tem misericórdia de nós. E chame pessoas para que sejam também luzeiros do Senhor, sal da terra, luz do mundo, para que vivam esta mesma realidade no Evangelho, para que se arrependam dos seus pecados, porque nós sabemos, ó Deus, que não há vida fora de Cristo. Em Jesus há vida de abundância, em Jesus de fato há vida e a vida eterna, mas fora de Cristo só há condenação, Senhor. Então tem misericórdia também nessa noite. Assim nós suplicamos ao Senhor e te agradecemos, em nome santo de Cristo. Amém.